Olha, a maioria das pessoas pensa que a classe executiva é só cara, um luxo inatingível. Mas as companhias aéreas não querem que você perceba isto. No mesmo voo, mesmo assento, mesmo champanhe, mesma cama reclinável, um passageiro pagou $8.000, aproximadamente R$ 40.000, enquanto a pessoa sentada ao lado pagou $1.200, aproximadamente R$ 6.000. Mesmo bilhete, mesmo destino, preço totalmente diferente. Isso não é sorte, é um sistema. Depois de analisar centenas de reservas e conversar com quem definia esses preços, uma coisa ficou cristalina. A classe executiva não tem um preço justo. É precificada estrategicamente para explorar o que você não sabe. E quando você vir como funciona de verdade, poderá virar o jogo. Vou te mostrar as estratégias exatas que discretamente economizam milhares para as pessoas. As mesmas que as companhias aéreas nunca anunciam. E acredite, as últimas mudam tudo. Número 1. A armadilha do momento certo. A maioria erra. Todos te dizem a mesma coisa. Reserve cedo, consiga o melhor preço. Esse conselho te custará milhares na classe executiva. Aqui está a verdade incômoda. Quando você reserva com 11 a 12 meses de antecedência, não está conseguindo uma oferta. Está pagando o preço mais alto possível, porque as companhias aéreas já sabem quem você é. Você é o viajante que não tem flexibilidade. Reservas corporativas, viagens urgentes, pessoas que não se importam com o preço. Então, elas precificam de acordo, agressivamente. Um viajante reservou um assento na classe executiva para Tóquio com quase um ano de antecedência. $7.500, aproximadamente R$ 37.500. O mesmo assento, no mesmo voo, caiu para $2.100, aproximadamente R$ 10.500, apenas 2 meses antes da partida. Isso não é uma promoção. São as companhias aéreas ajustando discretamente os preços quando percebem que aqueles assentos caros não estão vendendo. Veja o que acontece nos bastidores. Cerca de 2 a 4 meses antes da partida, as companhias aéreas começam a se desesperar um pouco. Assentos vazios na classe executiva são dinheiro perdido, e diferente da econômica, elas não conseguem preenchê-los facilmente. Então os preços caem, às vezes dramaticamente. E se a cabine ainda estiver meio vazia há cerca de 2 semanas da partida, eles cortam os preços ainda mais drasticamente. Mas aqui está a reviravolta, que a maioria não percebe. O momento certo não é só quando você reserva, é quando você voa. Manhãs de segunda-feira, lotadas de viajantes a negócios. Os preços disparam. Noites de quinta e sexta-feira, mesma história. Mas terça, quarta ou até sábado, é aí que os preços caem discretamente. Já vi diferenças de mais de $1.000, aproximadamente mais de R$ 5.000, apenas mudando um dia. Então a regra real é simples. Quanto mais você se afasta dos viajantes a negócios, mais barato seu assento fica. E quando você percebe isso, para de entrar no jogo deles. Número 2. A ferramenta que a maioria dos viajantes usa errado. A maioria das pessoas caça ofertas de classe executiva do jeito errado, abrindo dezenas de abas, comparando sites aleatórios e ainda pagando a mais. Porque a verdadeira vantagem não é onde você pesquisa, é como você pesquisa. E quase ninguém faz certo. Aqui está a virada. Pare de pesquisar uma rota por vez. Pesquise vários destinos juntos. Londres, Paris, Roma, tudo numa só visualização. Agora você não pergunta, quanto custa este voo? Mas sim, onde a classe executiva está mais barata agora? Isso muda tudo.
porque as companhias aéreas precificam rotas de forma diferente. Algumas são inflacionadas, outras têm descontos sem aviso. Depois, há o recurso que a maioria ignora: o mapa exploratório. Um viajante queria apenas um lugar quente, sem plano fixo. Em vez de pagar a mais por Miami, ele encontrou classe executiva para Bangkok pela metade do preço. Mesmo assento, viagem melhor, menos dinheiro. Isso não acontece por acaso. Acontece quando você para de se prender a um único destino. Agora, aqui é onde a coisa fica mais interessante. Filtros. Desligue os voos diretos, permita uma escala e veja os preços mudarem instantaneamente. Às vezes, uma escala corta o custo pela metade. Às vezes não. Mas agora, você está no controle. Então vem o trunfo secreto: a flexibilidade de datas. Mude o seu voo em um dia e os preços podem cair centenas. Se você não está monitorando os preços, está adivinhando. As companhias aéreas mudam as tarifas constantemente e não te avisam quando os preços caem. Então você configura alertas, você observa e quando o preço despenca, você age rápido, porque as melhores ofertas somem discretamente. Mas mesmo fazendo tudo isso, você ainda está pagando a mais. Porque o próximo passo não só economiza dinheiro, ele pode cortar o valor do seu bilhete pela metade. Número 3. O atalho que as companhias aéreas esperam que você ignore. Escalas cortam preços pela metade. Classe executiva sem escalas parece a escolha óbvia. Mais rápido, mais limpo, sem aborrecimentos. E é exatamente por isso que é tão caro. Porque as companhias aéreas sabem de uma coisa: viajantes a negócios pagarão qualquer coisa para economizar tempo. Então, elas precificam voos diretos, agressivamente. Mas aqui está o que elas não anunciam. No momento em que você adiciona apenas uma escala, todo o sistema de precificação muda. Mesmo assento na classe executiva, mesmo serviço, mesmo luxo. Apenas uma parada no meio. E de repente, o preço pode cair pela metade. Um casal pesquisou classe executiva sem escalas de Chicago para Londres. $11 mil, aproximadamente R$55 mil. Adicionar uma escala em Nova York? $5.400, aproximadamente R$27 mil. Economizaram mais de $5.600, aproximadamente R$28 mil, por cerca de 2 horas extras. Isso não é uma pequena diferença. Isso é uma viagem completamente diferente. E aqui está a parte que a maioria das pessoas entende errado. Elas imaginam escalas como estressantes, lotadas, exaustivas. Isso é pensamento de classe econômica. Na classe executiva, escalas são outro mundo. Você não fica preso no portão comendo comida cara. Você está dentro de lounges, tranquilos, limpos, confortáveis. Refeições grátis, bebidas, chuveiros, até salas de descanso em alguns aeroportos. Às vezes, a escala parece melhor que o próprio voo. Agora, aqui está a decisão que a maioria dos viajantes evita. Economizar 1 a 2 horas realmente vale a pena pagar um extra de $1.000, aproximadamente R$5 mil, ou $5 mil, aproximadamente R$25 mil? Na maioria das vezes? Não, mas aqui está a virada. Nem todas as escalas são iguais. Escolha as cidades certas: Dubai, Singapura, Istambul. E esse inconveniente se transforma em parte da experiência. Alguns viajantes até planejam escalas mais longas de propósito, porque as companhias aéreas às vezes incluem estadias gratuitas em hotéis. Então, em vez de correr, você transforma uma parada em um upgrade.
Mas nem mesmo isso é o maior truque, porque a próxima estratégia não só reduz o preço, ela te permite pagar pela econômica e ainda sentar na classe executiva. Número 4. Pague econômica, sente na executiva. A maioria pensa que, se quer classe executiva, tem que pagar por ela adiantado. É exatamente assim que as companhias aéreas querem que você pense. Porque alguns dos assentos mais baratos da classe executiva nunca são vendidos a preço cheio. Eles são oferecidos depois, discretamente. Aqui está a jogada. Reserve a econômica primeiro. Depois espere. Conforme o voo se aproxima, as companhias aéreas começam a se preocupar com assentos vazios na executiva. E é aí que as ofertas de upgrade surgem. Um viajante evitou um bilhete de $5.500, aproximadamente R$27.500. Reservou econômica por $900, aproximadamente R$4.500. E conseguiu um upgrade no check-in por $450, aproximadamente R$2.250. Total, $1.350, aproximadamente R$6.750. Mesmo assento, diferença enorme. E às vezes, você nem espera. Você dá um lance. As companhias aéreas te deixam definir seu preço para upgrades. Se os assentos estão vazios e seu lance é decente, você consegue. Regra simples. Dê um lance de 20 a 40% da diferença de preço entre econômica e executiva. Mas aqui é onde a maioria das pessoas erra. Eles reservam a econômica básica e matam toda a estratégia. Sem upgrades, sem ofertas, nada. Se você está jogando este jogo, precisa de econômica padrão ou econômica premium. E mais um passo. Verifique o mapa de assentos alguns dias antes do seu voo. Se a classe executiva parecer vazia, isso não é um mau sinal. Esse é o seu momento. Mas aqui está o problema. Mesmo com upgrades, você ainda está reagindo à precificação das companhias. A próxima estratégia inverte isso completamente. Número 5. As ofertas que você nunca vê, a menos que esteja dentro do sistema. É aqui que a maioria dos viajantes perde, sem nem perceber. Eles só veem os preços públicos. Mas as companhias aéreas não tratam todos da mesma forma. Elas enviam discretamente ofertas exclusivas para pessoas dentro de seu sistema. E se você não está nele, nunca as verá. Estamos falando de descontos reais. Um viajante recebeu um e-mail. Classe executiva para a Europa, 60% de desconto. A oferta durou 48 horas. Perdeu, já era. É assim que funciona. As companhias aéreas têm assentos vazios. Em vez de baixar os preços publicamente, elas miram em grupos específicos. Assinantes de e-mail, membros de programas de fidelidade, pessoas que as seguem de perto. Então, se você não está inscrito, é invisível. E a coisa vai mais fundo. Às vezes, as companhias aéreas cometem erros de precificação, listando classe executiva a preços de econômica. Essas ofertas não duram horas. Elas somem em minutos. As pessoas que as pegam já estão observando. E aqui está a jogada mais inteligente que a maioria ignora. Mesmo que não tenha certeza, reserve. Porque muitas companhias aéreas te dão 24 horas para cancelar de graça. Você garante a oferta primeiro, decide depois. É assim que os insiders jogam. Mas, mesmo com tudo isso, há um último passo que muda tudo. Porque você não precisa, na verdade, de classe executiva para a viagem inteira. Número 6. A divisão inteligente.
Voe de executiva sem pagar preço cheio. Aqui está a última mudança que a maioria nunca considera. Você não precisa de classe executiva para a viagem inteira. Você só precisa onde realmente importa. Voos acima de 5 horas. É aí que a classe executiva muda tudo. Sono, espaço, recuperação. Voos curtos? Você está pagando premium por quase nenhum benefício real. Então você divide. Exemplo: um voo curto de 2 horas para um grande hub, voe de econômica. Depois, o trecho internacional longo é aí que você vai de classe executiva. Mesma viagem, milhares economizados. Um viajante evitou um bilhete de $8.000, aproximadamente R$40.000 para a rota completa. Reservou um voo curto de $150, aproximadamente R$750, para o aeroporto maior. E depois, classe executiva de lá por $3.200, aproximadamente R$16.000. Economizou mais de $4.600, aproximadamente R$23.000. Mesmo destino, rota mais inteligente. E funciona das duas formas. Voe de econômica durante o dia, quando está acordado. Voe de classe executiva à noite, quando realmente precisa dormir. É aí que está o verdadeiro valor. E se a executiva ainda parece muito cara, há um meio termo que a maioria ignora: a econômica premium. Mais espaço, melhor conforto, mas sem o salto insano no preço. Agora pare e pense por um segundo. Isso não é aleatório. A precificação da classe executiva é um sistema, e quando você o entende, para de pagar a mais e comece a escolher quando gastar. Mesmo assento, mesmo voo, estratégia diferente. Há uma última camada que a maioria ainda não explorou, e ela pode reduzir o preço do seu bilhete para perto de zero. Aqui está a verdade que a maioria dos viajantes nunca ouve. A classe executiva não é cara porque tem que ser. É cara porque a maioria não entende como é precificada. Eles reservam muito cedo, escolhem os dias errados, evitam escalas, nunca verificam upgrades e ficam completamente fora do sistema da companhia aérea. Então eles pagam o preço cheio todas as vezes. Mas quando você vê o padrão, tudo muda. Você percebe algo poderoso. A diferença entre pagar $8.000, aproximadamente R$40.000, e $1.200, aproximadamente R$6.000, não é sorte, é estratégia. E no momento em que você começa a combinar essas jogadas, momento certo, ferramentas, escalas, upgrades, ofertas internas e roteamento inteligente, você não está mais adivinhando. Você está jogando o sistema. Agora, aqui está o que a maioria não percebe. Tudo o que você acabou de aprender fica ainda mais forte quando você combina com mais uma camada: estratégias de pontos e cartões de crédito. É assim que alguns viajantes pegam um assento de $6.000, aproximadamente R$30.000, e pagam quase nada. Se você não aprender esse próximo passo, ainda está deixando dinheiro na mesa. Então, se você quer ver como as pessoas estão voando de classe executiva pelo preço da econômica, ou menos, assista ao próximo vídeo. E se isso abriu seus olhos, mesmo que um pouco, clique em inscrever-se. Porque quando você entende como as companhias aéreas realmente funcionam, você para de pagar a mais. De vez.